Começando mais um Benjamin Mucho. E quem está sempre com a gente é a KTO, kto.bet.br. Você sabe, na hora de fazer tua aposta, acesse a KTO, uma das primeiras casas regulamentadas aqui no Brasil. Eu só estou lá na KTO, precisa ter mais de 18 anos e não esquece, hein? Com responsabilidade, não é para você fazer loucura, gente. Pra você brincar, para você se divertir, precisa ter mais de 18 anos, tá bom? E não esquece, aposta não é investimento e não é renda extra. Beleza? Tamo junto, KTO! Caramba, bicho. Tá numa presença, hein, André Santos? Caraca, velho! Só Elô pra te tirar de Floripa mesmo, viu? hein? Sem dúvida alguma. Na verdade, eu falei pra Elô, agora deu, né? Poxa, já estávamos pra marcar, mas a tua correria você não para, né? Você é um cara multifuncional, né, moleque? Eu não joguei bola, eu tenho que me matar e trabalhar. Jogar bola, tá de Tenho que me você já tá matar e tranquilo trabalhar, já há cara. alguns anos, não esquece. Aí você tá fazendo por hobby. Tá bom, tá bom. Ô, Andrezito, você tá morando em Floripa, tá com uma casa noturna, uma balada que tá arrebentando. Então, Beija, quando a gente para de jogar, a gente tem que achar, porque o atleta profissional, ele para de jogar muito jovem, né? Eu moro em Floripa, eu sou natural de São Paulo, capital, mas eu já moro em Floripa, eu fui pra lá com 6, 8 anos de idade, já moro lá com meus pais, comecei a jogar no Figueirense. Então, nunca consegui sair de lá, tive a oportunidade de comprar casa em outros lugares, outros países, Estados Unidos, mas Floripa é a capital, é uma cidade que me acolheu tão bem que eu não consigo sair de lá. Eu falo que o trabalho está em São Paulo, o dinheiro está em São Paulo, mas eu gosto de viver em Floripa com meus filhos, minha família, minha esposa. É delicioso Florianópolis. Eu fiquei muito tempo sem ir pra Floripa, aí eu fui, agora ano passado, fui umas 2 vezes pra lá. Cara, fiquei impressionado. É. Provavelmente, se não é hoje a melhor cidade do Brasil para viver, se não é, deve ser uma das 3 melhores, né? Cara, você é uma Desculpa, em relação ao que você falou, o dinheiro está aqui, realmente, dinheiro, o grosso dinheiro está em São Paulo. Mas Floripa tá bonito, velho. Não, Floripa, inclusive, os últimos anos cresceu muito, porque muitos empresários migraram para Floripa. Saiu, inclusive, até uma reportagem semana passada, se eu não me engano, Floripa, eu acho que foi a cidade que mais recebeu pessoas de fora. Eu vi. É a cidade do mundo, tá? Que mais recebeu pessoas de fora. Antes era São Paulo. Então, essa estatística foi muito bacana, porque Floripa, querendo ou não, tem crescido bastante, sabe? Imobiliariamente, muitos empregos, pessoal dando oportunidade, Muita pessoal empresa da de van. tecnologia. Tecnologia demais. Os últimos anos a tecnologia tem crescido muito lá em Floripa. E é muito seguro, né, cara? Demais. Querendo ou não, invista em outras cidades, Florianópolis ainda está muito seguro. Claro, a gente não estamos falando que não tem coisas erradas, ruins, violências e tal, mas Floripa, comparado às outras cidades, está muito melhor. Agora, você abriu uma balada por quê? Porque quando você jogava, você curtia bastante a balada ou não? Na verdade, quando eu jogava, eu gostava muito, né? Muito. Então, na verdade, a gente tem que investir onde gosta, né? Você era muito baladeiro, André? Olha, na verdade, não era que eu era muito baladeiro, só que eu sabia aproveitar. Eu jogava futebol, eu me abdicava de muitas coisas, como eu me abdiquei para virar profissional. Enquanto meus amigos estavam lá namorando, indo pra balada, saindo, eu tava concentrado, morando embaixo da arquibancada, jogando, pegando o ônibus, embaixo de chuva, treinando, concentrando, e eu não tive essa oportunidade. Quando sim, eu virei um jogador que eu tinha a oportunidade de aproveitar daquilo que eu fazia também, eu aproveitava no tempo certo. Quando eu tinha folga, com certeza, eu ia pra balada, eu saía, eu bebia, eu nunca escondi isso de ninguém. Nunca foi um ponto que eu tive problemas dentro da minha carreira. Mas apesar que você não parou tanto tempo atrás, né? Eu parei tá tem quantos anos? 6 anos, 42. 42, que o Fábio tá 45, tá jogando, Thiago Silva tem 41 e estão jogando. Você parou? O Thiago Silva tem quanto? 41, né? 41. Ele é 84, né? Sim. Você parou em que ano? Eu parei em 2018. Então você parou agora, tá? Mas mudou muito a relação, né, André? O jogador virou um popstar hoje em dia, né? Hoje sim, né? Os números mudaram muito o futebol. Hoje, eu falo que o futebol ainda está um pouco chato, não é naquela época que nós gostávamos de viver, de jogar futebol e jogávamos realmente só
por amor também. Claro que jogávamos pelo dinheiro, mas hoje em dia mudou muito. O atleta hoje ele é totalmente, digamos, as pessoas blindam tanto ele Ele que tá numa redoma de vídeo, né? difícil, Não pode fazer nada, não né? pode fazer nada, não pode conversar com ele, tem que marcar horário. Não... Pô, antes era tão leve o futebol, era tão gostoso, hoje... Você acha que o outro dia aí, tem acho que umas 2 semanas, se eu não me engano, o Felipe Luiz, a qual eu tô cada vez ficando mais fã dele. Eu sou muito fã, eu joguei com ele, né? Felipe Luiz morou comigo no Figueirense, inclusive juntos. Eu jogava lateral esquerdo, ele jogava lateral esquerdo, eu fui emprestado pro Rio Claro. Quando eu voltei pro Figueirense, o Paulo Prisco, na época, mandou todos os laterais esquerdos embora, ficou eu e ele para disputar a vaga. Ele era o titular, porque eu tinha voltado de empréstimo, e eu comecei no banco. Dorival Júnior, treinador. Como o seu Felipe Luiz jogava, o Felipe sempre teve família boa, o pai dele tem indústria de arroz, a família, sempre foi um cara incrível, sensacional, uma humildade absurda. Eu mesmo, muitas vezes, ia de férias para casa dele em Jaraguá do Sul. Felipe é meu amicíssimo até hoje, inclusive para trazer o Juninho aí agora para o Flamengo em janeiro, eu liguei para o Juninho, o Felipe me ligou, então a gente tem uma relação muito bacana. E falando do Felipe, ele foi para a seleção brasileira e é onde eu assumi a lateral esquerda lá no Figueirense lá atrás, 2002, 2003, quando nós começávamos a jogar. Prestem atenção. Não, olha, prestem atenção você que está aqui nos assistindo. O Figueirense tinha 2 laterais esquerdos. Exato. André Santos e Felipe Luiz. O que aconteceu com a porra do futebol brasileiro, velho? Não é possível. Tô sério. Não, poxa, hoje para você achar um lateral esquerdo, um Figueirense, direito... não estou menosprezando. Com todo respeito, exato. Pelo contrário. Mas o Figueirense tinha 2 laterais esquerdos. Esse que tá aqui, que jogou pra caceta, e o Felipe Luiz, que jogou pra caceta, cara. Também, exato. Gente, hoje pra gente arrumar... O Corinthians hoje tem Matheus Bidu e Hugo, e o outro argentino que esqueci o nome, Angileri. Angileri. Quem são os laterais esquerdos do São Paulo hoje? Hoje eu tava até... Esses dias, na verdade, eu tava conversando com o empresário e falou, poxa, o Grêmio tá atrás do lateral esquerdo. Não tem no mercado. É inacreditável, cara. Não tem no mercado, é absurdo. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, aí o Felipe Luiz, que eu não sabia que era teu brother, outro dia aí, ele foi pra coletiva depois do jogo contra o São Paulo, ele rasgou o Pedro. Eu assisti. Ele rasgou o Pedro. Aí eu vi muita gente assim criticar, pá, é um ativo do clube e tal. Eu não conheço o Felipe Luiz igual você. Conheço não muito. conheço ele. Falei, gente, pro Felipe Luiz ter falado o que falou, é porque o Pedro deve ter extrapolado. E aí, mas não pode. Não pode falar assim? Pô, por que não pode? Ele é o treinador e o comandante de uma instituição. O Felipe Luiz, como tem contrato igual ao Pedro, que eles são empregados do clube, do Flamengo, só que quem coordena? Hierarquia. O Felipe Luiz é o treinador. E por que ele não pode falar? Na verdade, um atleta profissional ele tem que estar apto e, no mínimo, como que o Felipe falou, ele tem que estar entre os outros para que eu possa dar condição para ele jogar. E o Pedro, a última semana, ele não se mostrou profissional ao ponto de ter condições de estar na relação. E o Felipe, pelo que eu conheço, é um cara muito sincero, é um cara muito franco, ele é reto, ele fala aquilo que ele acha. Super educado, inclusive, parabenizar os pais do Felipe Luiz, são pessoas extremamente sensacionais. A educação que ele teve sempre foi um garoto assim. Hoje não é o que ele é, porque... Não, ele tem isso de berço. Sempre foi super educado, passou pelo Figueirense. Sempre tivemos uma boa relação com ele no Atlético de Madrid. O Felipe sempre me tratou muito bem. E a gente tem hoje, claro, que ele tem a relação dele como treinador, vida corrida, mas sempre quando nos encontramos é humildade. Só que o que ele falou acho que foi muito verdadeiro. Na verdade, se não tá fazendo aquilo que o treinador pede, como é que ele vai convocar o cara? Aí ele tem que ter dedos para falar sobre um treino, sobre um atleta que ele tá vendo durante a semana. Ele não pode falar, não, mas é o Pedro. O Pedro ganhou títulos com o Flamengo. O Pedro, ok, ele ganhou. Só que ele tem que se manter para jogar. É como o Felipe Luiz falou, ele foi muito sincero. Eu não tenho no mercado um atleta como o Pedro, que vai fazer 30, 40 gols durante o ano, e não vai. Só que o Felipe Luiz, ele tá vendo diariamente treinamento. O Felipe é formado na Europa, pô. Formado na Europa, eu sempre falei isso.
Felipe é formado na Europa. Lembra quando foi falar do treinador de seleção, eu falei assim, ó, Felipe Luiz é cedo, mas o Felipe Luiz mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Querem um técnico europeu? O Felipe Luiz não é brasileiro, gente. Exato. Quer dizer, ele é brasileiro de nascença. Exato. Futebolisticamente, ele é europeu. Europeu, jogou mais de 10 anos na Europa. Ele aprendeu, jogou não sei quantos anos com o Simeone, um cara que entende demais de estratégia, de tática, inteligentíssimo, um cara que gosta demais do Felipe. Ele aprendeu muito e estudou. A esposa dele é espanhola, os filhos deles, alguns nasceram na Espanha. Então o Felipe, ele, querendo ou não, ficou mais da metade da carreira dele, ou muito mais, na verdade, na Europa. Ele jogou no Chelsea. Ô, Andrezito, tem hora que o jogador se acha demais? Eu acho. Você já se achou demais? Não, na verdade eu sempre fui um cara pelo contrário, eu sempre fui um cara muito extrovertido, sempre muito humano, muito humilde. Eu agradeço meus pais que sempre me deram, eu acho que um ponto principal e fundamental na minha carreira foi a humildade. Eu sempre tive, inclusive muitas vezes eu parava no ônibus com o Corinthians, com o Flamengo, em grandes clubes que nós chegávamos na seleção brasileira, aí muitos seguranças falavam assim, ó, nós vamos parar para dar autógrafo, mas vamos fazer só 2, 3... Não, se eu parar e vou dar autógrafo, ou eu não vou dar autógrafo, ou eu vou autografar. Como é que eu vou autografar 3, 4 pessoas que estão ali, 6, 7, 8 não? Então vocês vão esperar. Muitas vezes eu saía, ó, os caras de segurança ficavam lá, André, vamos embora, vamos embora. Quando eu acabar de assinar, eu vou embora. Você viu muito jogador se achando? Já vi vários. Já vi vários. E você dava uns toques ou não? Ou você fala que se dane, cada um sabe o que faz? Eu sempre pensei assim, cada um sabe o que faz, cada um... eu acho que ele, na verdade, ele colhe o que ele planta. Você jogou em grandes clubes, mas vou citar 2 em especial por causa das torcidas. Certo. Jogar no Corinthians, jogar no Flamengo, ajuda pro cara se achar? Muito. Muito porque ele tá na mídia todo o tempo. Bem, já, o Corinthians e o Flamengo, ele te dá oportunidade que os outros clubes não te dão. Ele te dá a oportunidade de você andar com os caras da Globo, com todos os artistas, com o pessoal morando no Rio, com o pessoal, todos os artistas, músico, atriz, ator, filme. Então, tipo assim, ó, eu acho que... Muito glamour? É muito glamour o tempo todo. O tempo todo é muito glamour para um atleta de futebol e ele tá exposto o tempo todo, passando em todos os canais esportivos, em São Paulo, no Rio. Então, assim, querendo ou não, você jogar em clubes dessa magnitude, sem dúvida alguma ele tá muito exposto. E muitos atletas não têm essa... Na minha concepção, muitos atletas não têm um discernimento para gerir a carreira sozinho, sem ter um pai por trás, uma pessoa... Estávamos conversando isso no almoço, um psicólogo por trás, pessoas, porque às vezes ele sai do nada para o muito, e muito rápido. Mas, por exemplo, você foi campeão no Corinthians, você foi campeão no Flamengo. Eu tive o prazer de morar 3 anos e meio da minha vida na cidade maravilhosa. E o Rio de Janeiro não é para qualquer um, velho. Agora, eu fui lá, casado, meus filhos e tal, mas o Rio é um lugar diferente. Maravilhoso. Voltaria a morar no Rio tranquilamente. Eu, tranquilamente, voltaria a morar lá. Mas, pergunto a você, campeão, Copa do Brasil, Flamengo, Rio de Janeiro... Despiroca a vida, velho. Difícil demais. Você tem que diferente. É muito diferente. Ser campeão no Flamengo, morando no Rio de Janeiro, é diferente. É muito diferente, ainda mais independente. Hoje muitos jovens, né? Eu fui jogar no Flamengo, eu fui campeão no Flamengo. Fui campeão no Flamengo em 2013, fui campeão em 2006, Copa do Brasil. Eu era jovem. Quando eu cheguei no Flamengo, poxa, eu morava na Zona Sul, em frente à praia, aquele sol maravilhoso. Eu corria e controlava o treino para acabar rápido para ir para praia. Para ir para praia, para fazer... O futebol, quando você não tem uma cabeça totalmente focada, o futebol ele só te vira um mero detalhe, entendeu? Você dá oportunidade e dá preferência para as outras coisas que tem o glamour. Se o jogador não tem uma cabeça muito preparada, um Flamengo no Rio de Janeiro no auge, pode mexer com a vida inteira? Eu te falo por mim, né? Eu tive a oportunidade de 2005 jogar no Flamengo, né? E eu tive a saída do Figueirense, ganhava R$ 2.500, fui ganhando 80 mil no Flamengo, pô. E tipo,
Imagina, morando na Zona Sul, com carro, morando sozinho, era solteiro e, pô, dessa forma. Parecia que eu era o cara mais rico do O mundo. mundo estava aos seus pés. Não tinha jeito. E aí você acaba... Quando eu cheguei final do ano, inclusive meu pai até falou, pô, André, você ganhou tudo que você ganhou esse ano no Flamengo, nem a tua família inteira ganhou. Você teve a oportunidade, pô, quanto você ganhou, quanto você gastou, né? Quanto você guardou, na verdade? Pô, ganha 80 mil por mês, que bacana. Eu falei assim, pai, eu não tenho R$1 na minha conta, eu tô devendo o carro que eu comprei, tô esperando o mês que vem para receber. Então, são coisas impressionantes, porque você não se dá ao luxo de pensar que o futebol, ele é um ponto que você vai jogar até uma certa idade. Um jovem, ele não pensa quando ele começa a jogar Você futebol. vive o hoje, não vive o amanhã. O hoje e sempre vai ter mais. Porque mês que vem tem de novo, mês que vem tem de novo, mês que vem tem de novo. Então você trabalha dessa forma. É difícil você colocar na cabeça de um jovem, um garoto que às vezes sai da comunidade, com todo respeito, você sai de uma família que você não tem tanta base, você sai de uma escola que você não teve, às vezes, escolaridade para... Então é complicado. Do nada o futebol, ele te transforma em uma pessoa que... Pô, a gente tá vendo o Wesley, o menino Wesley, do Flamengo, vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de ver 2 atletas no Tubarão. Quando eu fui ver o Eduardo Tanque, eu trouxe pro Corinthians, uma indicação minha, e fui ver o Wesley estava no banco desse time do Tubarão. Lá atrás, em 2000 e... não lembro se foi 18, 17. O Wesley estava no banco e jogou um lateral direito muito bom, e depois ele entrou no segundo tempo, eu achei ele bom, mas achei ele normal. Então, o Wesley sempre foi de uma... ele surgiu em Florianópolis, jogava no time que meu filho joga hoje, que é a PAF, futsal, e depois deslanchou, mas é um menino que não teve tanta base, é um menino que é muito bom. E hoje tem a oportunidade, talvez, de acertar num Roma, entendeu? Pô, o Flamengo, graças a Deus, ele pegou um Flamengo mais consertado, digamos assim, com atletas mais cabeça, que é o Arrascaeta, o Gerson. Os meninos que pegaram ele, colocaram embaixo do braço. Mas tem N meninos que vão para um Flamengo, para um Corinthians, que não tem essa oportunidade. E que realmente eles acabam tendo outros pensamentos, tipo, se empolgando demais. Quando o Mano Menezes falou aquela vez, aquela parada lá, que você apoiando era uma BMW e defendendo era um Fusca, você ficou puto? Não, eu vou te falar, é muito difícil. Eu tenho grandes amigos do futebol, mas não fiquei bravo não, porque era fato isso. Era uma realidade? Era realidade porque o Mano me ensinou isso. Porque quando eu joguei, quando eu cheguei no Corinthians, eu atacava muito, eu queria fazer gol. Qual que é o glamour do futebol? O que é o bom do futebol? Balançar a rede. Para alguns, hoje em dia, não é mais o gol. Comemorar que tem 75% de pó de bola. Perdeu de 3-1, mas teve 75%. Ah, para com isso. Eu ainda sou a favor do gol. Eu até brincava com o Felipe Luiz. Eu brincava quando a gente tava concentrado. Eu falei, o que você prefere, um gol ou uma caneta? Eu falei, depende da caneta, eu prefiro uma caneta do que um gol. Mas, pô, o futebol era o gol, então eu visava muito. Tanto é que no Corinthians eu joguei 98 partidas e tenho 24 gols. Eu acho que o Fábio Santos me passou com 300 e poucos jogos, batendo pênalti. Eu não batia pênalti no Corinthians. Então, no livro dos maiores jogadores do Corinthians é Vladimir, Fábio Santos, eu sou o terceiro. Eu era o segundo até pouco tempo atrás. Então, com o Mano me ensinou. Ele falou, você quer jogar na Europa? Vai chegar a seleção brasileira, você tem muita qualidade, você vai chegar. Só que você é um bom lateral. O trabalho do lateral na Europa, você precisa marcar. A primeira oportunidade que você tem, você vai lá, você dá um bom cruzamento, você faz um gol, você dá uma assistência, dá um bom passe. Mas a prioridade é marcar. A tua prioridade, você joga na linha defensiva de 4, a tua é marcar, se você quiser jogar na Europa. Então, com o Mano eu aprendi muita coisa. Não virei um expert em marcação, mas ficava bastante posicionado. Você começou de lateral direito? Não, eu sempre comecei a jogar de meia. Porque você sempre foi muito habilidoso. Sim. Na verdade, na base toda eu joguei de meia. E aí, quando eu fui jogar uma Taça São Paulo com o Figueirense, o Emerson Maria, treinador, me colocou de lateral. Ele, na verdade, não me colocou de lateral, eu queria jogar com a 10. Na verdade, eu sempre quis jogar com a 10. Pô, jogar com a 10, jogar com a 10. Aí, o que ele fez? Me escreveu de lateral esquerdo com a 10 na Taça São Paulo. Mas eu vou te falar,
Hoje, o cara talvez ter mais sucesso é escolher posições que são carentes, né? Hoje, lateral direito é carente, lateral esquerdo é carente. Zagueiro com o pé esquerdo é carente, carente. Atacante número 9 é carente. Tem muitas posições hoje que o futebol é carente demais. Por isso que hoje nós, conversando, batendo um papo, que é difícil você ter um atleta. Esses dias eu estava sentado com um empresário, batendo papo, almoçando, e ele falou, poxa, tô querendo trazer um lateral esquerdo para tal clube. Pô, tá difícil, não tem no mercado. Aí eu falei, pô, tem o Lodge, né? O Lodge acabou... mas parece que tá para sair lá e tal. Mas se você buscar, pô, Arana, que é um excelente lateral que eu gosto muito, mas são poucos. O Telles também do Botafogo, que eu gosto. Então, André, antes tinha 12. Então, mas nós também não temos mais aqueles laterais, né? Temos laterais, ponto. Temos laterais, Mas aqueles caras que... Gente, em 2002, a gente tinha Cafu na direita e o Roberto Carlos na esquerda. Nossa. E quem era o reserva do Roberto Carlos? Roberto Carlos... Era o Júnior, não era? Júnior, né? Penta? Era o Júnior, velho. Olha isso. Querer ser saudosista demais. Não, e tinha Felipe na época, tinha... Você encerrou a carreira. Aí hoje a gente... É o Felipe do Corinthians, é o André Santos do Corinthians, é o André Santos do Flamengo. É o André Santos de quem? Hoje em dia? No meu dia a dia? Hoje é o André Santos do Arsenal, do Fenerbahçe, porque eu acho que é um André Santos mais empresário. Mas você não ficou mais identificado com o Corinthians? Você diz, eu digo de personalidade. Não, digo de identificação com o clube. Identificação Corinthians total. É o André Santos do Corinthians. É o André Santos Corinthians, sem dúvida, porque o Corinthians ele me deu a oportunidade de chegar à seleção brasileira, o Corinthians foi o clube que eu fui vendido, o Corinthians foi onde eu marquei os meus principais gols mais importantes da minha carreira, um dos mais importantes da minha carreira, então eu acho que o Corinthians eu me identifiquei bastante, por mais que eu tenha jogado em outros clubes, como o Flamengo, como o Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo de Ribeirão, Rio Claro, Figueirense. Você jogou a Série B pelo Galo? Joguei em 2006 com o Leverkusen. Você jogou a Série B pelo Galo e a Série B pelo Corinthians. Exato, com o Leverkusen, a Série B com o Galo. Figura, né? Demais, Leverkusen é sensacional. Ô André, como foi jogar uma Série B pelo Atlético e como foi jogar uma Série B pelo Corinthians? Porque foram as duas primeiras vezes que esses clubes tinham caído. Foi. E na verdade, para mim, em 2005, nós jogamos com o Galo. O Galo muitas pessoas falam, mas é um torcedor apaixonante. Galocura, o atleticano em si, ele é maluco, a gente fala. Claro que é diferente você jogar com o Galo e com o Corinthians, porque em proporção, o Corinthians é muito maior, né? Porém, o Galo tem uma torcida fanática demais. E nós jogamos a Série B com o Corinthians, poxa, onde nós chegávamos, aeroporto, estádio, era uma loucura. Tinha que sempre dobrar a segurança do clube. Porque o Corinthians começou a ir em estádios e cidades que não eram acostumados a ver o Corinthians. Então, mas você não hesitou em vir jogar uma Série B pelo Corinthians? Nem um pouco, eu sempre fui corintiano, sou de Interlagos. Eu vi o Neto jogar, Tupanzinho. Você era torcedor de arquibancada? Muito, muito. Meu tio jogava Copa Kaiser, ele me levava, meu tio Mário falecido me levava e falou, Dedéio, ele me chamava de Dedéio, meu sonho é te ver jogar com a camisa do Corinthians. Ele faleceu, não teve oportunidade, mas ele cansou de me levar no Pacaembu para ver esses caras. Ronaldo, goleiro, na época do Marcelinho. Putz, eu chorava quando o Corinthians perdia, pô, pra você ter noção. E aí, pô, eu não sabia que você era tão corintiano assim. Mas e aí, pro torcedor do Corinthians, torcedor corintiano mesmo, e jogar no clube é diferente? É especial. Porque o jogador tem esse lance que especial. Ele vira muito profissional, ele esquece o time. Não, eu sempre fui muito profissional nos clubes que eu passei, mas eu nunca escondi de ninguém que eu sempre fui corintiano. Porém, eu sempre tentei ser o mais tranquilo possível, não ser tão clubista. Por quê? Porque, querendo ou não, atrapalha, né, a carreira onde você vai, querendo ou não, vai passando. Mas, quando eu tive o convite em 2007, que nós fizemos
puta campanha com o Mário Sérgio no Figueirense, na final da Copa do Brasil com o Figueirense. Mário Sérgio Ponce de Paiva. Esquece. Que Deus o tenha. É sensacional. Insubstituível. Ele é incrível. Mário Inigualável. Sérgio, inigualável. Craque jogando bola. Não tive a oportunidade de vê-lo. Puta treinador. E o que eu sempre falava em vida, hein, Lô? Você é testemunha. O maior comentarista esportivo que eu vi. Ninguém viu um jogo igual o Mário Sérgio. Ele é sensacional. Quando eu cheguei no Figueirense, sabe o que ele fez? Não. Ele chegou no clube, se apresentou, ele falou, quem é o André Santos aqui? Eu falei, eu, professor. Então você vai treinar no time B. Por quê? Eu também não sei, porque, pô, Floripa conhecia todo mundo, eu toda semana na pagode, caramba, Floripa é desse tamanho. Aí ele falou, e eu já tinha jogado no Flamengo, eu já tinha moral em Floripa. Ah, você é? Então perfeito, treino no time B, até a segunda ordem. Ah, fiquei maluco. Esse velho, filho de uma puta. Quem que trouxe esse arrombado? Era muito louco. Quem que trouxe esse arrombado? Andava... Mas aí você foi trocar ideia com o Mário? Fui trocar, ele falou, não quero falar com você. Falei, que cara maluco, Meu, isso era irmão. muito Mário, velho. Não. Eu fiquei treinando mais de 40 dias no time B. E ele tinha um auxiliar lá, que o auxiliar ia me ver se eu tava treinando. Cara, ele deixou 40 dias treinando sozinho, irmão. Eu pedia pra ir embora, o Figueirense não liberava, tal. Que esse cara quer? Aí o auxiliar dele vinha. O Mário gosta de você, ele quer ver você bem, ele quer ver você arrebentando, não sei o quê. E você duvidando. O cara me mandou embora, não enviou jogar, pô. Cara, e nem 40 dias sem trocar uma ideia com o Mário? Nada, pô, nada. Aí chegou um certo tempo que ele voltou, ele ficou doente lá em Floripa, ele pegou uma bactéria e ficou internado, inclusive. E aí quem tocava o time era o auxiliar dele. Aí ele ia lá me ver treinando. Quando ele voltou, ele falou, agora pode trazer o André, subir. Aí eu tava bem fisicamente, fazia físico que nem um cavalo, treinava sozinho. Aí, fui integrado ao grupo. Aí foi o ano que eu também arrebentei. E eu era titular absoluto. E aí, tipo, ele. Aí depois ele falou, fiz isso pra você. Eu sabia da tua qualidade. Eu fiz isso porque um dia você vai me agradecer. Você agradeceu? Esquece. Ele é um cara que me amava. Eu amava demais ele. O Mário, quando foi embora, eu chorei. Tá louco. O Mário é cara que... o filho dele... O Bruno? Bruno. O Mário depois me encontrava, ele falou, esse é meu filho. Esse é um cara... Também ajudei muito ele depois na Copa do Brasil. Fiz tantos jogos incríveis com o Figueirense. Fiz gol pra caramba, assistência. Me colocava de lateral, jogava. Colocava de meio, arrebentava. Então, é um cara que sou muito grato a ele. Tenho muita saudade do Mário. Grandes histórias. Nem fala, velho. Não posso nem pensar. Ô, André, você não pipoca, velho. Você jogou no Maraca lotado e levantou taça no Maraca lotado de vermelho e preto. Você jogou no Pacaembu lotado, na saudosa Maloca, levantou taça. O que é mais foda? A torcida do Flamengo ou a torcida do Corinthians? É difícil, mas eu fico com a do Corinthians. Você jogar no Corinthians bem, a torcida, estádio lotado. Putz, eu peguei grandes estádios para jogar. Jogamos no Morumbi, quando eu ainda podia duas torcidas. Jogamos no Pacaembu lotado, entupido, não dava para entrar mais ninguém. Poxa, jogar com Corinthians e levantar a taça não tem igual. Jogamos final da Copa do Brasil no Beira-Rio, aquele estádio incrível. E o torcedor corintiano, ele, além de ele apoiar você o tempo todo, em nenhum momento ele te vaia, independente se o time tá mal ou não. Ele quebra tudo depois, independente, mas... Você passou algum apuro com torcida, não, né? Passei no Flamengo, passei. No Corinthians, não? No Corinthians, não. Corinthians não tive. Eu tive algumas crisezinhas mais de clássicos que perdíamos, mas não grandes. Torcida, Gaviões, muitas vezes ia lá conversar conosco, mas nada... No Flamengo passou um perreio? Flamengo eu passei. Flamengo também é demais, eu não tô te falando. Eu fico com o Corinthians, mas jogar no Flamengo com o Maracanã lotado, cara, você tá aquecendo lá embaixo, você tá ouvindo aquela torcida rubro-negro, puta, é lindo, é maravilhoso, é emocionante. E você ganhar com o Flamengo é sensacional. Nós estamos falando dos dois maiores clubes do país. Os caras foram enfiar o dedo na tua cara por quê?
Nós estávamos, pô, na verdade, quando eu fiquei no Flamengo, eram 3 jogadores que eram mais cobrados. Elias, Carlos Eduardo e eu. E nós que recebíamos mais, que eu tinha vindo da Europa, eu tinha vindo do Mas Arsenal e recebia tal. mesmo ou Recebia. estava em dia? Não, atrasava um mês, 2, mas sempre pagava. Tava querendo melhorar o clube nessa época. E aí nós ganhamos Copa do Brasil, ganhamos um ano anterior Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Taça Rio invictos, campeão. Em 2014 começamos na Nhaca, perdemos para o Inter lá no Beira-Rio de 5-0, 4-0 primeiro tempo, Chicão foi expulso. Cara, eu nunca tomei uma roda tão feia como lá no Beira-Rio pro Inter. 4-0 primeiro tempo, os caras sem fazer força. A gente passava pelos caras e falava, pô, pelo amor de Deus, Vocês pediam? segura. O jogador pede mesmo, é mentira. Pede. Pô, nessa situação não tem como pedir. Vocês pediram Estádio pros lotado, caras? 4-0 primeiro tempo. Falei, pô, toca a bola, filha da puta. Não tem como. Tinha que pedir, os caras não paravam de acelerar. E aí, pô, esse dia daí tive um problema com a torcida, que eu ia pra Floripa, torcedor lá, daí eu saí, tava no vestiário, ia pra van, que eu ia pegar o avião. Aí quando eu passei pra van, a torcida me viu, André Santos, daí começaram a me xingar. Aí o torcedor já me cercou e tal. Esse dia foi complicado. Foi o último dia que eu joguei com a camisa do Flamengo. Falei pro meu empresário que eu não jogaria mais, porque você falar, você cobrar, você torcer. Porrada, não? Os caras vieram pra dar, mas tinha o segurança me colocou pra trás, os caras tentaram me chutar, me dar um soco, mas o segurança colocou assim na frente, eles bateram muito de segurança até chegar o policiamento. Aí veio um cara por trás assim, me chutou, mas eu acho que foi a última vez que eu Ô, Andrezito, fala um negócio. Você jogou no Flamengo numa época que o Flamengo não tava. Ah, não. Era um Flamengo. Essa época todo mundo joga no Flamengo, né? Era uma época difícil. E hoje, 20 anos depois, praticamente, o Flamengo é uma máquina. Ao lado do Palmeiras, os 2 melhores times do Brasil disparados. Concordo. Com dinheiro, com estrutura, organizado. Os caras, Flamengo e Palmeiras estão aqui. E 17 anos depois, você está vendo um Corinthians que é uma pouca vergonha. O Corinthians foi destruído, roubado, saqueado. Os ratos tomaram conta do Corinthians. E eu te pergunto agora, como ex-jogador que jogou pelos 2, como é que o Flamengo conseguiu essa guinada toda? E como é que o Corinthians conseguiu dar essa guinada toda para baixo? Eu queria a tua opinião, como ex-jogador de Flamengo e Corinthians, e em especial do Corinthians como um cara que era de arquibancada, porque aí é o torcedor André Santos, Sim. lá de Interlagos, da Fiel Interlagos. Olha, na verdade, sem dúvida alguma, eu concordo com você, os clubes se estruturaram bastante. O Flamengo vem se estruturando desde 2012, 2013. Eles quitaram dívidas. Eu acho que gestão, acima de tudo, muda muito. Então, acho que os gestores do Flamengo foram muito bem quando começaram a colocar as contas em dias. Sabiam que a marca, a instituição Flamengo é uma marca muito pesada, muito forte. E eles começaram a organizar a casa. Hoje tem um dos maiores elencos do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo, com torcida, com mídia, com patrocínios. É uma marca de ganhar dinheiro. Se eu não me engano, ano passado bateu mais de bi, né? Ou bi, se eu não me engano. O Palmeiras também. O Palmeiras tem estruturado muito, a Leila, presidente, a organização, grande treinador por trás. Fizeram uma puta gestão com o Palmeiras, com estádio, com tudo. O Palmeiras, 10 anos, vem ganhando muitas coisas. E você vê que realmente gestão faz muita diferença. Quando você tem uma boa gestão por trás, ele te faz crescer. E quando você tem uma boa gestão e uma boa marca, poxa, você não tem para onde correr se não se acertar. É onde o Flamengo e o Palmeiras. E a minha visão, o Corinthians, na época que eu joguei como jogador, atleta profissional do Corinthians, o Corinthians vinha de uma fase muito boa, contratação de Ronaldo, patrocínios, tinha uma boa gestão com o André Sanches, vinha numa crescente, ganhando títulos. O Corinthians ficou 10 anos, particularmente ganhou Libertadores, campeão mundial. Quando eu saí do Corinthians, nós ganhamos desde a Série B, depois Série B, Série A, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial. Pô, o Corinthians ficou 10 anos ganhando.
E como você falou, torcedor, é muito triste você olhar pro Corinthians e ver que, puta, o Corinthians tá com o Palmeiras, como o Flamengo, você olhar pra trás, um puta estádio daquele, a Neoquímica, e você vê a bagunça que tá no Corinthians. São pessoas que entram no clube, não sei se é pra roubar, não sei se é pra ter status, não sei se é pra dizer que tá no Corinthians, mas, porra, instituição como o Corinthians não poderia estar nunca passando dessa transformação do jeito que tá. Aí as pessoas falam, pô, mas o Corinthians não ganha, não tem time, não vai ganhar nunca dessa forma. Se você tá bagunçado lá em cima na cozinha, você não vai ter nunca O jogador resultado. repensa antes de Claro. jogar no Corinthians hoje, por exemplo? Com certeza. Se Claro. você hoje tivesse a proposta do Flamengo e do Corinthians, Flamengo certo. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras. Eu te falo isso porque tá organizado. É um clube saudável. Como é que você vai para um Corinthians hoje? Porque hoje a maioria dos atletas tem família, tem filhos, tem responsabilidades. Pô, como é que você vai para uma instituição que tá com uma instabilidade absurda? Então você vai para um Corinthians que toda hora tem notícia, toda hora tem briga, toda hora troca de presidente, toda hora impeachment, toda hora um presidente novo, um patrocínio, esse roubou daqui, aquele roubou dali. Pô, e os torcedores? E as pessoas que criaram a marca Corinthians? E os grandes craques que passaram pelo Corinthians? E os títulos? Então, poxa, precisa ter uma gestão que pense primeiro no clube. Quando você tiver uma gestão que pensa primeiro no clube, o Corinthians vai voltar, particularmente, minha opinião, a se reorganizar. Enquanto isso, vai ser muito difícil. Inclusive ganhar títulos, inclusive trazer bons jogadores. você vê, qual a solução? Como é que você Não vê vejo. isso? Hoje eu não vejo. Ah. Não consigo enxergar. Acorda, Glauber. Não É o que eu consigo. falo sempre. É o que eu falo sempre, Andrezinho. Não consigo enxergar. Eu concordo. falo, gente, não Tô tem 100%, perspectiva. Tô 100% com você. 100%. A gente olha, não tem uma saída lá dentro do Parque São Jorge. Exato. Não, sou muito corintiano, torço muito, sofro vendo o jogo, torço pro Corinthians virar uma instituição como o Palmeiras, como um Flamengo, um time organizado, entendeu? Uma gestão organizada, mas hoje eu não vejo saída no Corinthians. Pelo Você contrário. gostaria que o Corinthians virasse SAF? É difícil você falar, claro que, pô, vai virar SAF, vai mudar tudo? Não sei se o Corinthians realmente... É porque o Corinthians sempre foi time do povo, né? A gente fala. Mas talvez seja uma saída. Talvez seja uma saída virar O SAF. Corinthians é o time do povo. É uma frase que ficou no passado. O Corinthians hoje é de meia dúzia. É, O Corinthians é de meia dúzia. mas eu te falo bem já. Eu tô de saco cheio de ver os caras entrar lá e sair tudo milionário. E você acha que hoje o Corinthians viraria SAF, sairia dessa... Eu sempre fui contra. Eu acho que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo não vejo como por que virar SAF. Certo. Não estou menosprezando os Não. outros, tá? Mas ter uma Mas boa eu acho gestão que são 4 marcas muito fortes, gigantescas, concordo. entendeu? E, bom, eu sempre acho que nenhum dos 4 que precisa virar SAF. Olhando o que esses caras estão fazendo com o Corinthians e olhando quem está lá dentro, não tem outro jeito. É. Eu acho que... Você jogou com o Ronaldo. Você gostaria que o Ronaldo comprasse o Corinthians? Gostaria porque o Ronaldo é um cara que ele foi um ídolo absurdo do nosso país, um cara que é chamado de fenômeno, não é pra qualquer um, certo? Então é um cara que aprendeu muito, um cara que viveu na Europa, é um cara que sabe fazer dinheiro, é um cara extremamente inteligente, fala inglês, fala italiano, fala espanhol, fala francês. Ronaldo é um cara magnífico, tem identidade, tem inteligência para trazer grandes marcas para o Corinthians e, acima de tudo, ele é um cara que tem credibilidade. E você trazendo uma marca como o Ronaldo para o Corinthians, eu vejo uma saída. Eu acho que teria uma possibilidade. O Ronaldo, para você, foi bem no Cruzeiro, Se ele foi bem, os números dizem que ele foi bem, né? no Valladolid. Os números também para ele dizem que ele foi bem. É claro, uma gestão. A gestão que ele fez no Valladolid, ele subiu o time. Só que não manteve na Série A, caiu. Eu acho que depois de 2 anos, se eu não me engano, caiu. Da forma que ele saiu, talvez não tenha sido uma forma muito boa.
Muita gente, muito torcedor do Corinthians questiona. Eu, por exemplo, se o Ronaldo comprasse o Corinthians, eu acharia maravilhoso. Eu também. Eu concordo com muita coisa que você falou. É inteligente, é credibilidade, todo mundo quer estar associado de alguma forma ao Ronaldo. O cara que chega a ter apelido de fenômeno, brother. O cara é diferente. É diferente. Mas muita gente questiona, por exemplo, mas se o Ronaldo vier, vem o Andrés. E o Andrés está todo enrolado lá no Corinthians, negócio do cartão de crédito corporativo, tá. O Corinthians cada dia é um escândalo novo. Você gostaria de ver o Andrés junto hoje com o Ronaldo no Corinthians? Olha, eu acho que eu tive muitas oportunidades de conversar com o Andrés eu acho que nem queria estar junto com o Ronaldo. O Andrés, pela fase que ele vem passando, o Andrés eu acho que ele está fora do futebol há mais de 3 anos já, está coordenando a empresa dele, que é uma empresa sadia, segura, e ele teve muitos problemas no futebol. O Andrés foi um puta gestor na minha época, não tenho que reclamar do Andrés, aprendi muito com o Andrés. O Andrés é meu padrinho. Então, eu não tenho o que falar. Aprendi muitas coisas com ele, só que hoje eu vejo, não o Andrés estando com o Ronaldo, eu vejo o Ronaldo, se ele comprar o Corinthians, eu acho que ele teria que estar sozinho, não com o Andrés. Não se vincular a ninguém que passou pelo Corinthians. Não o Andrés. Eu não tô falando do Andrés especificamente. Ninguém. Ronaldo marca e trazer pessoas que poderiam agregar para levantar, sim, o Corinthians. E como você falou, o Ronaldo é extremamente inteligente. Ele tem um staff totalmente por trás dele, que ele deixou o Cruzeiro, deixou o Valladolid, ou você acha que o Valladolid não ganhou dinheiro enquanto ele esteve lá? O Cruzeiro não ganhou dinheiro? Esse negócio, cara, você tá... Porque acho que um dos grandes problemas de uma SAF, porque as pessoas também acham o seguinte, virou SAF, puta, que tesão, acho que é videogame, né? Exato. Amanhã o cara, vai virar o Real Madrid, o PS não vai. Não vai. Isso é um processo lento e demora tal. E você precisa tomar muito cuidado para quem você vende o clube. Exatamente. Ó a SAF do Vasco. Pô, Ó a SAF do foi Vasco. uma... Né? É um absurdo. Cara, o Ronaldo, gente, na minha opinião, pós-Pelé, eu acho que é o maior jogador que a gente teve. Sem dúvida. O Ronaldo, em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele para o mundo. Para o mundo, esquece. E o Ronaldo criou uma... O Ronaldo é flamenguista, óbvio, e tem todo o direito. Ele nasceu no Rio, não tem problema nenhum. Mas ele criou uma identidade, um vínculo absurdo com o muito grande. Gigantesca. Então, um ano e meio ou 2 que ele passou lá dentro do Corinthians, e ele viveu intensamente aquilo, ele sabe o que é o Corinthians. Sem dúvida. Então não é um Zé Mané qualquer que chega aí, ele sabe onde ele já sabe porque ele viveu com o Corinthians bem, ganhando Copa do Brasil, ganhando Campeonato Paulista, ganhando, e também ele sabe como é o Corinthians em crise. Os caras entraram para quebrar o carro dele, o Roberto Carlos. O Corinthians não tá nem aí em nome, o Corinthians quer ganhar, a instituição é maior que tudo. Independente do Ronaldo, do Roberto, de todos os grandes jogadores que eu falei que passaram com a camisa do Corinthians, o Corinthians, a gente sabe qual é a cobrança do Corinthians. Só que o Ronaldo, como você mesmo falou, a credibilidade que ele tem no mundo é diferente. Eu tenho certeza que ele também sabe o que é o Corinthians, jogar no Corinthians, ele jamais iria entregar uma SAF para qualquer pessoa. E do mesmo jeito que eu acho que o Corinthians é AR e DR, antes do Ronaldo, depois do Ronaldo, porque depois que o Ronaldo pisou no Parque São Jorge, o Corinthians mudou. Mudou. Se o Corinthians está na merda hoje, a culpa não é do Ronaldo, é culpa dessa corja toda, né, desse antro todo que fez isso. E eu não tenho a menor dúvida que hoje, a menor dúvida eu não posso falar porque não é futebol dentro de campo, então, mas quer saber, eu adoraria ver o Ronaldo Fenômeno. Eu também. Você gostaria, Glauber? Inclusive, se ele quisesse me convidar, eu trabalharia com ele no Corinthians. Você trabalharia com ele? Fácil. Em que área você gostaria? Olha, eu tive um curso de executivo do futebol, mas eu sou um cara muito de relacionamento. Eu procuraria um cara que eu ficaria perto dele ali para fazer o relacionamento, para estar próximo dos jogadores, para fazer o profissional. Eu acho que ali seria... Porque eu aprendi muito com o Ronaldo. O Ronaldo concentrava comigo no Corinthians, eu e ele no quarto. Um cara com uma cabeça... Ronaldo é muito fudido. 10 vezes à frente. Desculpa o termo, hein, galera? Não, Ronaldo é fudido. Ele é fudido. Sim, eu gostaria. Eu acho que para a marca Corinthians,
o Ronaldo cairia como uma luva. Acho que seria sensacional. Aí, te falo. Precisamos trazer o Ronaldo aqui, hein? Preciso trazer o Ronaldo. Agora, como é que foi o André Santos, primeiro dia da vida, chega lá para treinar e fala, uau, Ronaldo. Dá um impacto? Dá um impacto, mas eu lembro que foi a apresentação do Ronaldo, no dia que ele chegou lá com aquela mochilinha dele, e a gente sempre brincava muito com o Dentinho, o Lulinha, os meninos ali da base também. Ele, puta, jogava com esse cara no videogame, pô, o cara vai se apresentar aqui. E eu já conheci o Ronaldo, porque eu morei no Rio também muito tempo, e eu conheci o Ronaldo da noite, de shows, da parceria, eu tinha vários amigos em comuns, então eu já conhecia ele. Então quando ele chegou no Corinthians, eu já conheci o Ronaldo. Você já conhecia. Então pra mim foi um pouco mais fácil, mas você saber... E jogar ao lado. É, isso que eu ia te falar agora. Você saber que você vai dividir o campo com um cara que você sempre foi fã, um cara que você vai jogar com seu ídolo, porque eu sempre fui ídolo de grandes jogadores do nosso país, como eu sou até hoje. Eu te falo do Ronaldo, Romário, Ronaldo Gaúcho, Neymar, esses caras que, querendo ou não, jogam com futebol com uma facilidade, assim, pô, são cara extraterrestres que a gente fala, e jogar com esses caras é muito fácil. Então era algo que, tipo, era muito longe, e você numa hora... Mas, ô Andrezito, tipo assim, você tá no campo, eu sei que o jogador tá concentrado, Sim. eu sei de tudo isso aí, mas deixa eu te falar, às vezes você tá no campo e você olhar e fala assim, caralho, velho, eu tô jogando com o Ronaldo, cara. Muitas vezes no treino, cara. Às vezes eu ia correr. Ele fala, e aí, presidente, vou dar um trote? Bora, vou fazer um abdominal ali, André. Dá um trotezinho depois do campo. Ele falou, caralho, o cara tá me chamando pra correr, treinar ali com ele. Cara que, porra, viveu tudo isso, Real Madrid, seleção, Copa do Mundo, pá. Então, tipo assim, ó... E todo mundo fala que ele trata os caras... Igual, o Ronaldo é absurdo. O que ele tem... A gente brincava que ele era muito criança, até, muita brincadeira o tempo todo. Ele sempre deixa o cara super à vontade. O Ronaldo sempre foi um cara muito humilde, um coração extraordinário, um cara que sempre tratou todo mundo muito bem. Uma humildade fantástica, fantástica. Não tenho o que falar. O cara é sensacional. Graças a Deus eu tive a oportunidade de dividir o campo vestiário, títulos, com um cara como o Ronaldo. Ô Andrezito, você estava naquele jogo contra o Palmeiras, Presidente Prudente? Tava no jogo. Empatou o Ronaldo. Pô, aquele jogo foi fantástico, fantástico. Quebrou a alambrada. O gordo é fenomenal. Vou te falar, aquele dia eu estava na televisão vendo o jogo, e eu vou te falar, quando o Ronaldo fez o gol, eu me lembro até hoje, eu comemorei, que há muitos anos, eu me lembro, eu não comemorava um gol, eu sou corintiano mesmo, eu não comemorava do jeito que eu comemorei aquele gol do Ronaldo. Mas por quê? Cara, primeiro porque ver o Ronaldo no Corinthians é uma coisa épica, velho. Sim. Sabe, eu vejo os caras falam assim, pô, o Depay tá aí. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Se você pegar as 3 contratações mais bombásticas Do Corinthians. Talvez o Garrincha, mas eu não era nascido. Sim. Mas parece que o Garrincha era um fim de carreira, né? Sim. Em 68, 67, por aí. Mas o Corinthians trouxe o Tevez, né? O Corinthians trouxe o Ronaldo e o Corinthians trouxe o Depay. Para mim, o Depay não sai na foto de nenhum dos dois no Corinthians. Pra mim, não, também. Mas nada. Zero. Zero. Para mim, o Ronaldo é óbvio aqui, né? O Tevez aqui e o Depay aqui. Exato. Ou tô errado? Perfeito. Ótima colocação. Na verdade, também o Corinthians fez uma contratação extraordinária na época do Tevez, que estava no City, né? Se eu não me engano, quando ele veio, eu não lembro se ele estava no City. Não, não me lembro. Não, acho que ele veio do Boca, né? Do e Boca? depois ele foi pro... No City? Não é pro City, é pro West Ham, não era? E depois ele foi pro Manchester, não foi isso? Ó, mas, tipo assim, o Tevez não era estava isso. jogando muita bola, né? E não tem comparação nenhuma com o Depay. O Ronaldo totalmente acima. Não tem como. Acho que é das principais contratações do torcedor, da instituição do Corinthians, eu acho que não teve igual com o Ronaldo. O Ronaldo não teve. Então, e aí... foi mundo, né? Não parou o mundo, não parou, pô, aqui é o Tevez, vai parar a Argentina ali e tal, mas... Eu acho que ter visto o Ronaldo com a camisa do Corinthians seria, para mim,
como se o Zico um dia tivesse jogado no Corinthians. Entendeu? Exato. Caralho, o Zico, velho. Zico. Pra mim o Zico é Deus. Né? Então ver o Ronaldo ali, e o Ronaldo veio, o Ronaldo estava gordo pra Sim, caramba, era um muito. ex-jogador, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que ele iria conseguir jogar, né? E as pessoas achavam que ele viria só pelo marketing, por marketing e tal. E o Ronaldo, novamente na vida dele, ele conseguiu fazer uma superação, Loucura. porque em 2002 ele era um ex-jogador, que os caras falavam que ele nunca mais ia jogar, Sim. né? O cara não só voltou, como foi o Melhor. artilheiro da Copa, fez os 2 gols, tá? O Ronaldo. Aí ele veio pro Corinthians daquele tamanho todo, bababá, bababá. Ele teve os problemas lá pessoais, ele consegue passar por cima de tudo. E o Ronaldo é um puta ídolo. Eu falei, caralho, o Ronaldo com a 9 do Corinthians, cara. A gente, ó. O Corinthians vindo de uma Série B, que foi a coisa, futebolisticamente falando, mais vergonhosa da história do Corinthians. O Corinthians, sim. Apesar que o pior momento da história do Corinthians é agora. Muito pior do que aquela época. Muito pior. Sem sombra de dúvidas. Sem Pior. sombra de Não dá dúvidas. pra comparar. Exato, concordo. Então, por isso que eu comemorei muito. E ainda para completar, foi no último minuto contra o Palmeiras, cara. Exato. O que aconteceu naquela noite, o presidente prudente, que todo mundo fala? Na verdade, a gente foi pra casa do Tonhão lá, do Antônio Carlos? Do Antônio. A gente foi lá tomar teve um churrasco lá pro time. Teve um churrasco, uns liberaram pra beber e tal. Bebemos, voltamos pro hotel. Só que o homem quis dar um rolê, né? O Andrés tentou segurar e falou, não dá pra sair do hotel. Eu falei, pô, como é que não dá, Andrés? Eu sou o Ronaldo, como é que eu não vou sair? Eu fiquei lá no meu quarto quietinho. Eu lembro no outro dia que eu acordei com todas as matérias, jornal, já falando, 300... Porque não tinha como, né? O Ronaldo vir pro Corinthians é uma coisa de outro planeta naquele momento. Então, cada passo do Ronaldo estava sendo, né? Lógico. Pô, pro bom e pro ruim. Igual o Neymar hoje. Exato. Então, tipo, eu só sei que eu acordei na hora do almoço, no outro dia. Eu falei, e era eu e ele no quarto, eu só acordei, ele não tava nem no quarto. Primeiro que eu já acordei, ele nem no quarto tava. Você olhou pro Eu falei, deu ruim, esquece, o presidente não voltou. Já deu ruim. E aí aquela polêmica toda que saiu, que foi isso, que fez isso, e aí... E você perguntou pra ele como Não, depois não tive a oportunidade de perguntar. Ele fala, o Ronaldo é muito simples. Ele vai chegar e falar assim, puta, bebi demais, tomei demais, passei do ponto. Vai te falar isso e acabou. Ele não fica dando... Porra, ele sabe que fez errado, pô. O Ronaldo é muito inteligente, até pra isso é inteligente. Entendeu? Ele não vai te falar, porra, bebi, fiz isso. Não, ele vai falar, puta, bebi demais e... Porra, então acabou, pô. Assunto errado. Já era. Vamos pra próxima. Muito foda, velho. Tem uns que tá com inveja? Tá, né? Uma cara de tá mordendo o lábio aí, Romerinho. Andrezito, nada melhor que a combinação de 2 paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café oficial do Benja. Que isso, não, Marcelo, não joguei bola, mas tem meu café oficial do Benja. Você tá demais. Apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí, viu? A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para compras acima de R$250 ainda ganha frete grátis. Então aproveita, escaneia aí o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita é o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romerinho, vem cá. Vem cá, Romerinho. Tá com boné bonito? Mostra o boné aí, Romero. Ó. Caraca, ó. Boné de São Paulo da New Era, hein? Oh, maravilhoso. Para você é um kit. Pra mim. Você levar aí para você tomar seu café lá em Floripa. Vai gostar. A patroa vai gostar, né? Muito obrigado, Melita. Muito obrigado, Benja. Kit top da Melita. Bonito, hein? Seu podcast que mais dá presente para os convidados é aqui. Posso colocar aqui? Lógico. Ladinho, com licença. Andrezito, você jogou no Arsenal, você jogou no Fenerbahçe. Sincero. Sim. Você é sincero. Mês passado teve o Mundial dos Clubes. Eu fui um dos caras que falei, gente, não tem a menor possibilidade de um clube brasileiro ganhar.
infelizmente não tem, porque a disparidade técnica é muito absurdo, grande, né? principalmente no primeiro. Mas aí o Botafogo ganhou do PSG, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense ganhou do Inter de Milão. É verdade, ok. Mas não vai dar. Como pode acontecer como tinha a disputa do Mundial anteriormente. O Corinthians não ganha do Chelsea, outros clubes não ganharam o Mundial. Pode acontecer, se você colocar 10 jogos o Botafogo contra o Paris, ele vai ganhar 1, 2, o Paris vai ganhar 8, um exemplo, entendeu? Então, é o que eu falo também, a disparidade é demais. O futebol europeu, ele sim, está muito mais preparado que o futebol brasileiro. Não demérito nenhum, tirando a qualidade, Constatação de um fato. qualidade do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, demais. Mas, particularmente, eu joguei 11 anos na Europa. Eu tenho certeza que lá a qualidade ainda está acima do nosso futebol brasileiro. Com todo respeito, eu não vejo demérito, eu vejo que isso é exemplo para que o futebol brasileiro continue melhorando, capacitando cada vez mais. Isso é muito bacana. E, poxa, só a gente vê grandes jornais, tabloides, falaram do Campeonato Mundial, que grandes jogadores deveriam estar jogando em grandes clubes na Europa. Até eu vi uma entrevista, alguém falou do Felipe Luiz, que é um treinador que também devia estar trabalhando na Europa. Entre 8 a 10 atletas que deveriam estar jogando em clubes grandes na Europa, entre o Arias, outros jogadores. Então, acho que muito bacana, esse Mundial serviu para mostrar que o futebol brasileiro também não está aqui, o europeu aqui. Eu acho que o futebol brasileiro melhorou muito nos últimos anos. Por que a gente não consegue chegar num padrão parecido com o futebol dos caras? É só pelo dinheiro? Pelo dinheiro também, mas eu não sei se é só pelo dinheiro. Em termos de estrutura, o Brasil melhorou muito estruturalmente. Todos os clubes hoje têm uma estrutura, por isso que você falou lá no começo, pô, o jogador é popstar. Ele tem um tratamento VIP, pô. O atleta hoje ele tem o estacionamento dele, ele tem a cama dele, ele tem o quarto dele para descansar. Nem hotel vai mais, concentração, porque já tem hotel já dentro. Já tem na concentração. E não dorme mais, não dorme, divide quarto com ninguém. Divide quarto, tem seu seu frigobar lá, sua cama, sua internet. Pô, então os caras têm tudo hoje. Antigamente, nossa época não tinha, era concentrado 2 cada quarto, dividia. Então, pô, a estrutura tem melhorado. Não tinha nem onde tomar banho lá no Itaquera? Não, a gente tomava no container, né, pai? Esquece que é Corinthians. Mas é o que os caras falam que o Ronaldo ia embora vestido? Não, o Ronaldo ia com a roupa de treino. Mas muitas vezes já tomou. Ele tomou porque a gente ficava brincando de disputa de pênalti, ele, Júlio César e tal. E aí... E ele tomava banho, mas tinha vezes que ele chegava e falava, vou tomar banho só em casa, vou tomar banho no container não. Eu entrava com a roupa suja no carro, a segurança metia o pé. Que isso, vai na asa, os caras zoavam, ele vai embora na asa, gordo, tá de sacanagem. Presida, tá indo embora, pô, eu sou o Ronaldo, né, esquece. Mas, pô, então, Benja, eu vejo isso, que o futebol brasileiro tem se reestruturado muito. Você sairia hoje... Não, peraí, eu vou te perguntar daqui a pouco. Tá. Deixa eu dar um fone legal pra você. Vou dar um presente pra você. Ah, que coisa linda. Um baita fone da Edifier. Uau. Top. Eu tava agora na Jamaica, velho. Eu só levo esses Muito fones aqui bom. pro avião, velho. Fui ouvindo Bob Marley na ida e a família do Bob Marley na volta, que tem 450 filhos e neto. Não é não, Glauco? Eu vou ganhar esse presente aí, Benja. É. Caraca, que E é top. Quando você voltar pra Floripa, Obrigado, irmão. pra você ir ouvindo, que é Pode espetacular. ter certeza. Muito obrigado. Que isso, aqui Ó, tem as caixas de som. Esse é o podcast do Você gosta? presente. Você Eu gosta? amo, pô. Eu amo música, né, cara? Eu falo que... A Elô saiu. Eu vou pedir pro Sérgio K da Edifier mandar uma caixa dessa Manda pra tua mesmo? casa. Eu Manda. vou te cobrar, hein? Pode cobrar. Pô, linda, linda, linda. É maravilhoso. Ó, foi só falar, né? Ela aparece sangue ruim. Elô, eu vou te deixar meu endereço pra você mandar minha caixa Ó, depois. manda uma caixa da Edifier pra ele. Linda. Pro André Obrigado. Santos. Então você que quer ter teu produto da Edifier, entra aí, edifier.com, tem o cupom BENJA, 5% de desconto, fone de ouvido, fone para correio, pequenininho, acessório para videogame, caixa de som, tem tudo, tudo. Quando você estiver em Nova York, Miami, que você gosta de viajar, vai no showroom Vou, com certeza. da Edifier lá, que é maravilhoso. Muito bacana, obrigado Se pelo você presente. hoje jogasse, você está no Palmeiras, vou pegar os dois melhores, Palmeiras ou Flamengo, e viesse uma proposta para você ir para um time do segundo escalão
da Premier League, você iria? Não iria. Não iria. Não iria porque pela estrutura que tá o Flamengo e o Palmeiras hoje, e ainda mais estivesse nessa fase de ganhar títulos, porque o Flamengo e o Palmeiras não passam um ano sem não ganhar títulos, né? É difícil. Então, se eu tivesse nesse momento, eu estudaria muito bem para ir para um time de segunda prateleira de uma Premier League, de uma Premiership e trocar o time. Não porque hoje tem muita estrutura, o Palmeiras, o Flamengo, e eu tô num time de ponta. Para que eu vou para um time de segundo escalão só porque tá na Inglaterra? Eu ficaria no meu país e jogaria tranquilo. É verdade. Muito verdade. Eu tô te falando que eu ficaria. Só que tudo depende de como você está no clube. Mas tá bem. Se eu tivesse que nem... Vou te dar um exemplo de um atleta. Que nem o Rios. O Rios no Palmeiras. Um puta jogador. Sou fã do futebol dele. Joga muito. Joga demais. Muito. Pô, se o cara vai sair pra ir pra Roma, legal. Pô, Roma, primeiro escalão da Europa. Time A, Itália, pô, show. Agora, se ele fosse pra um time de segundo escalão na Itália, um time de Premiership na Inglaterra, eu duvido se ele trocaria. Se fosse o Gerson, você não sairia do Flamengo? Não iria pro Zenit. Nunca eu iria pro Zenit. Nunca. Mesmo que para ganhar muito mais? Nunca. Vou te falar, se ele quer ganhar dinheiro, o Gerson, olha que ele faz. Se eu fosse o Gerson, eu tenho 1 ano pra Copa do Mundo. Eu sou capitão do Flamengo, eu tenho moral com a torcida, eu ganho bem no Flamengo, eu tô num dos principais elencos do Brasil e tenho Copa do Mundo ano que vem. Eu jogo mais 1 ano no Flamengo, eu tenho oportunidade de ser campeão de novo, eu vou ser convocado para a Copa do Mundo e quando eu tiver acabando a Copa do Mundo, se eu não for o empresário do Gerson, o pai dele pode ligar para qualquer time na Arábia que paga mais de 20 milhões pro Gerson. Se eu tô errado, você me corrige. Eu também acho. E, pô, aí o cara joga no Flamengo, sai com moral, não sai brigado com os torcedores, sai pela porta da frente, joga uma Copa do Mundo e ainda depois ele tem a oportunidade de jogar no Zenit, jogar na Rússia, jogar na Ucrânia, jogar nos Emirados que os caras estão dando dinheiro para dar com pau. E o Jorge Jesus ama, eu ia falar esse dinheiro, o Jorge Jesus ama ele. Ó, jogando em alto nível na Copa do Mundo, eu já faço um contato e falo, ó, Jesus, depois da Copa eu quero focar na grana. Joguei no Flamengo, fiz o meu nome, fui campeão, saí com moral, vou jogar a Copa do Mundo, realizei o sonho da minha vida, joguei uma Copa do Mundo, ser campeão ou não é uma incógnita, porém, hoje eu quero ganhar grana para ajudar minha família, fechou? Vou pra lá, você acha que Jesus vai falar o que não? Ele mexeu a peça errada. Eu acho. Eu, André Santos, com a cabeça que o Gerson tem hoje, eu não teria feito essa movimentação. Eu faria diferente. Concordo 100% com você e acho que ele se arrependeu. Acho. Ah, eu não... Não, tô falando acho. Sim. André, deixa eu fazer uma perguntinha. Toda. Esse gancho que o Benja estava falando. E no caso do Carlos Miguel, que estava em ascensão no Corinthians, ali virou o primeiro goleiro do Corinthians e recebeu essa proposta por Nottingham Forest e foi. O que você acha? Você acha que ele fez certo? Por Corinthians não dá nem para comparar as situações Corinthians, Palmeiras e Flamengo, né? Mas pelo fato dele estar ali atingindo a posição de primeiro goleiro, o que você acha? Olha, minha opinião, viu? Eu, André Santos, eu não iria também. Carlos Miguel, ele ficou um grande tempo no banco pro Cássio, um grande goleiro. Só que ele precisava de ritmo de jogo. Então o Carlos Miguel, ele poderia ser um excelente goleiro com a camisa do Corinthians. Por você ser jovem e jogar de titular no Corinthians, ele te dá a possibilidade de você jogar em qualquer time do mundo. Não é um Nottingham, não é qualquer... Com todo respeito ao clube que ele foi, independente. Mas eu ficaria no Corinthians, naquela época, jogaria, independente se o Corinthians não tivesse ganho nada, mas eu viraria primeiro goleiro do Corinthians, jogaria para você pegar ritmo de jogo, se mostrar para o cenário mundial e aí sim depois escolher. Porque ele é jovem, alto, elasticidade deles fantástica. Baita goleiro. Baita goleiro, muito bom. Ele sairia para um outro time de ponta. Eu concordo que um grande time, independente, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, eu acho que ele era goleiro para esse tipo de clube. Antes de eu fazer a última pergunta, Romerinho, tá trabalhando hoje, lindo.
Caraca! Mais presente? É o último. Ah, não é possível. E aqui, meu, dá uma olhada. Você que não quer vir aqui no Benjamin Mútil, é só presente Eu top. vou mandar mensagem pra todos que eu conheço. Vem no beijo. Pode Você tá de vir. sacanagem. Ó. Eu nunca ganhei tanto presente assim. Sabe o que é isso aqui? Você vai ganhar New Era? um boné da New Era. Gente, Se for aquele AS que eu tinha todos da New Era. AS André Santos eu tinha. esse é o melhor boné do mundo, não é, Romerinho? A maior marca de boné do mundo. Fantástico. Abra, espero que você goste. Oh, muito obrigado. Pô, que Vamos prazer. Espero que você venha da caixinha. Que New Era, velho? Vamos ver se... Espero que você goste, hein? Porra, Olha lá. que isso. Aí sim, hein? Gostou? Muito. Vou O cara vem até- aqui, vou o cara ver sai como com é. o boné da New Era. Olha aqui. Tem como não gostar? Que isso. Top, né? Obrigado, hein, New Era. Sensacional. Muito Então, pra obrigado. você, André Benja. Santos. Que isso, tô cheio de presente, hein? E só presente legal. Só A presente última bom. pergunta de hoje, pra Toda. gente encerrar. Bora. Pô, você jogou Inglaterra, você jogou São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Turquia, você morou em Istambul, aquele lugar que é... Bom, maravilhoso. Maravilhoso, Istambul. Puta, que lugar é aquele, bicho? Istambul é Gente do céu, incrível. hein? Incrível, Istambul é incrível. Joguei no Arsenal, morei na Inglaterra, mas se fosse pra eu escolher hoje pra voltar pro Arsenal ou pro Fenerbahçe, eu voltaria pro Fenerbahçe. Jura? Juro por Por causa Deus. de Istambul? Por causa de Istambul. Istambul é maravilhoso. Agora, as torcidas lá também são alucinantes, Não, né? incrível. Todo jogo lá parecia clássico. Todo jogo, estádio lotado, torcida maravilhosa. Loucura, loucura. Eu voltaria. Você que tiver a oportunidade disso, vá Vai. conhecer Istambul. Vai que é maravilhoso. Ô, Andrezito, qual é o maior clássico que você jogou na vida? Cara, eu joguei tantos clássicos, mas Então. eu acho que Fenerbahçe e Galatasaray. Porque eu joguei Brasil e Argentina em Rosário. Eu joguei Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Vasco e Flamengo. Grenal. Atlético e Cruzeiro. Cara, eu joguei Figueirense e Avaí, joguei muitos clássicos, cara. Eu acho que o maior, um dos maiores que eu joguei, o mais difícil e o clássico que, pô, para o mundo foi Galatasaray e Fenerbahçe. Um dos piores que eu já joguei. Piores. Em termos de torcida, em termos de atmosfera, em termos de os caras começar a falar do clássico a 3 rodadas anteriores, é loucura. Benja, loucura. Eu fui em 2 jogos lá. Eu fui ver o Fenerbahçe um dia e no dia seguinte fui ver o Besiktas, que o Souza me convidou. Sim. Velho, eu falei, que é isso, Os caras cara? são loucura, né? Hã? É loucura. A gente precisa perder essa mania de achar que só brasileiro sabe jogar bola, só brasileiro sabe torcer, só aqui. Não é, viu, gente? Não, não é. Não é, viu? Tem futebol. Eu não tive a oportunidade de jogar Boca e River, mas eu quero ir assistir. Não consegui ainda. Quero ir ver Boca e River na La Bombonera só pra sentir a atmosfera. Eu não, porra, tenho maior vontade. A última vez que eu fui na Bombonera, Romerinho, acorda. Vou contar pra você. Sabe quando foi a última vez que eu fui na Bombonera? Era Romarinho! Cavada do Romarinho, é gol. Vocês não vão ver isso tão cedo, lindo. Tem uma birra com esse moleque, Globo. Ele tá me irritando, ele me provoca. André Santos, legal demais ter você aqui, irmão. Que isso. Super obrigado. Prazer enorme, muito Pô, você obrigado. que é brother do Ronaldo, fala pro Ronaldo. Vou Ronaldo. falar, pô, Ronaldo. podcast, vai lá ganhar presente, Ronaldo. Ronaldo. Não. E fala pra ele se entusiasmar Ah. lá no Corinthians. Tá, não, vou conversar com ele sobre isso, sem dúvida alguma. Obrigado, viu, André Que Santos? é isso, um prazer enorme. Que bate-papo, na verdade, aqui é um bate-papo, né? Parece que a gente tá na sala de casa, tomando uma cerveja. Eu não uso pauta, não, viu? Ó, Eu não tenho pauta, não. parabéns, viu? Muito bacana. Obrigado. E é um prazer enorme, muito obrigado pelo convite. Você sabe a parceria que nós temos, o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro o seu trabalho. Recíproco. E o dia que você precisar, mesmo morando em Floripa, estamos sempre às ordens. Não dá o telefone pro Glauber, porque semana que vem ele quer ir lá pra Não, Jurerê. fala pra ele que tem a senhorita. Agora vai fazer 3 anos de senhorita Tua na tua nossa balada. casa de balada lá, dia 19 de julho. Estão super convidados. Não, mas a mulher do Glauber não deixa mais ele, Não que ele foi deixa? uma balada outro dia, não apareceu, fez igual o Ronaldo. Ah, né? é? A mulher Sumiu? dele acordou, Olhou. falou, cadê meu Glauber? Chegou 3 dias depois, bêbado, velho. Valeu, André Santos, obrigado, gente. Semana que vem tem mais Benjamin Mútil, valeu!